E aí galera, como é que vocês estão? Acho que ótimos, espero que sim. Quem não tiver, certamente vai estar já já. Espero que esse período tenha sido de muito descanso, de muita paz. Se você saiu, pulou, se divertiu, que bom que você voltou. Que legal que estamos juntos, graças a Deus que você está bem. E rogo a Deus que continue abençoando, apoiando e orientando cada um de vocês. Amigos e amigas, hoje a gente vai conversar nesse vídeo sobre Ceará e América de Natal, partida desta quinta-feira. O Ceará precisa voltar ao grupo de classificação. E a gente vai ver sobre isso, como é que está a classificação do Ceará na Copa do Nordeste e como ele faz para voltar a ser um dos 4 primeiros no grupo B da Copa do Nordeste. O que ele ganha sendo primeiro e segundo? O que ele perde sendo terceiro e quarto? E por que ele precisa chegar lá na melhor classificação possível, ou seja, classificar para a próxima fase com a melhor classificação possível. A gente também vai conversar sobre uma mudança de panorama muito positiva para o Ceará. O zagueiro Marlon chegou cheio de informações positivas sobre ele, foi muito bem no Cuiabá nas últimas temporadas, um titularíssimo, inclusive em jogos de Série A do Campeonato Brasileiro, mas um começo inseguro. O Marlon acabou deixando uma interrogação na cabeça do torcedor. Esse é o zagueiro que precisamos? Só que ele já dissipou essas dúvidas e já encontrou seu lugar no time e na temporada do Ceará. Que bom que isso tenha acontecido com o Marlon. E também vamos falar sobre qual é o time do Ceará que deve enfrentar a equipe do América de Natal. E responder algumas perguntas de vocês. Vocês têm me perguntado, e Richardson, quando é que volta para o time? E Bruno Tubarão, será que não vai estrear nessa temporada pelo Ceará antes do início do Brasileirão? Bem, a gente vai conversar sobre tudo isso e as informações que eu tiver, que eu tenho, vou passar para vocês. É hora desse stop, dessa pausa, para que você deixe o seu like. Você já sabe os assuntos do nosso vídeo, você já sabe como a banda toca por aqui, então deixe o seu like, ele é muito importante. Gostou do vídeo, deixe o seu like. Se você é daqueles que, no final eu digo se gostei ou não, não esqueça no final do vídeo de deixar o seu like, o seu joinha, o seu gostei, para poder compartilhar essa informação com o YouTube, e aí ele vai também trazer novas pessoas para poder assistir os nossos vídeos e estar junto conosco aqui, essas pessoas estarem juntas conosco aqui no nosso canal. Também quero instá-los a se inscrever no canal. Você ainda não é inscrito? Olha, está na hora de ir lá, parte principal, lá em cima tem inscreva-se, você clica, está inscrito, ativa o sininho e as notificações de vídeos novos também vão chegar para você. Então é isso que eu peço, é essa a minha sugestão. Inscreva-se no nosso canal, ative o sininho das notificações. Você deve estar se perguntando, por que eu demoro tanto a ver os vídeos? Porque você não é notificado, porque você não é inscrito, não ativou o sininho das notificações. Então vá lá, inscreva-se, ative o sininho e seja notificado quando tiver nova informação de vídeo aqui no canal. Bem, galera, a gente vai conversar sobre esse Ceará e América de Natal. É o confronto desta quinta-feira, 7 da noite, e no estádio Presidente Vargas. O Ceará precisa muito dessa vitória, eu tenho dito no Futebolês, tenho dito nos nossos últimos vídeos aqui, e tenho explicado o porquê do Ceará necessitar dessa vitória, desse resultado. Isso acontece porque o Ceará está fora do grupo de classificação. Quer dizer, são 4 times que se classificam para a próxima fase da Copa do Nordeste. Então você precisa ser primeiro, segundo, terceiro ou quarto colocado para seguir na competição. E o Ceará está em quinto. Veja só aí na classificação. O Ceará está na quinta posição com 4 pontos. O líder é o CSA com 9 e um jogo a mais, tem 4 jogos, do que o Bahia, que é o vice-líder, com 7 e 3 jogos. O América de Natal tem 7 e 4 jogos e a Juazeirense 5 em 4 jogos. O Ceará tem 4 pontos, como vocês observam aí, em 3 jogos. Então, o Ceará necessita de um resultado de vitória para chegar aos mesmos 7 pontos do América de Natal, e certamente, se o Ceará conseguir chegar
a esses 7 pontos, ele chega também à classificação, a uma condição de estar, sim, entre os 4 melhores dessa Copa do Nordeste, o que é bastante importante. Danilo, por que é que você fica dizendo que é importante? Primeiro, é importante classificar na Copa do Nordeste. Financeiramente tem uma cota para chegar nas quartas de finais e nas semifinais. Quartas de finais e semifinais, cada uma delas tem uma cota. E o Ceará colocou no seu orçamento para a temporada que ganhará a cota das quartas e que ganhará a cota das semifinais. Ou seja, o Ceará precisa disso financeiramente para o dinheiro entrar no cofre do clube. Mas precisa disso também como um clube do Nordeste, que é um dos maiores da região. Vejam só, hoje temos na Série A do Brasileiro, quem já estava lá, Bahia e Fortaleza, e temos Ceará e Sport que subiram de divisão. Então esses 4 são os principais times. Imagina só, um time como o Ceará, é um dos 4 que está na Série A, não chega nem numa segunda fase de Copa do Nordeste, onde são 8 clubes. Então o Ceará precisa chegar ali entre os 4 primeiros classificados. E além disso, é importante que ele esteja na primeira ou na segunda colocação, porque, diz que explicar para vocês, nas quartas de final e nas semifinais, um jogo só acontece. Não tem jogo de ida e volta. E esse jogo é na casa do time com melhor campanha. Ou seja, se você é primeiro nas quartas logo, você enfrenta o 4º colocado do outro grupo e você joga como mandante dessa partida. Se você é segundo, você enfrenta o 3º do outro grupo e você é mandante dessa partida. Se o Ceará for 3º e 4º, é o contrário. Em quarto, ele enfrenta o 1º do grupo A e joga fora, na casa do adversário. Em terceiro, ele enfrenta o 2º do grupo A e joga fora, joga na casa do adversário. Então, por isso, é muito, muito importante o Ceará classificar e estar entre os 2 primeiros, de preferência ser o primeiro, porque o primeiro faz mais pontos. Quando chegar na semifinal, vale a melhor pontuação do confronto para ter o jogo em casa. E claro, quem foi primeiro, passou das quartas, dificilmente não jogará em casa quando chegar na terceira e fase semifinal dessa Copa do Nordeste. As finais não, as finais acontecem em 2 jogos, mas até a semifinal, quartas e semifinais acontecem em 1 jogo cada, e você jogar na casa do adversário. Lembre-se do ano passado, né? Porque o Ceará foi jogar lá em Recife contra a equipe do Sport e foi um jogo duro, foi um jogo pau a pau, mas o Ceará perdeu. E se tivesse com a sua torcida, o resultado poderia, não estou dizendo que iria com certeza, mas que poderia ser diferente. Então é muito importante ser primeiro ou segundo, de preferência o primeiro colocado do grupo, se não der, pelo menos o 2º colocado, para jogar em casa as quartas de final da competição. Como é que está nesse momento aí a questão dos jogos do grupo? Nós tivemos mais uma partida adiada, lembrem-se, estamos já na 5ª rodada, mas o Ceará só jogou 3 partidas. Aqui na 4ª rodada, o confronto do Ceará era contra o Bahia e ele está adiado. Ninguém sabe quando é que vai acontecer, porque o Bahia vem jogando a Libertadores, então esse CBF espera uma data onde o Bahia possa, e o Ceará também, porque o Ceará está inserido no Campeonato Cearense e na Copa do Brasil. Então, quando o Ceará jogar a Copa do Brasil, não pode jogar, obviamente, uma outra partida naquele meio de semana. E isso vai adiando essa partida contra a equipe do Bahia, que será em Salvador. Nessa rodada também tem jogo adiado, porque o Bahia jogaria em Sergipe contra o Confiança. E, de novo, vai jogar pela Libertadores, não vai poder jogar, tem essa partida adiada. As partidas do grupo do Ceará que vão acontecer são todas nesta quinta-feira. O Sampaio Corrêa enfrenta o Náutico, o jogo é no Maranhão, no Castelão de São Luís do Maranhão, às 7 da noite, mesmo horário que o Ceará enfrenta a equipe do América de Natal, também às 7 da noite, só que o Ceará joga em casa, então será no estádio Presidente Vargas, e o Juazeiro da Bahia recebe o CSA, o jogo é em Juazeiro da Bahia, esse confronto mais tarde, essa partida marcada para as 9h30 da noite, portanto, são os 3 confrontos do grupo. O que cabe ao Ceará? Cabe ao Ceará vencer o confronto dele, né? O Ceará precisa bater a equipe do América de Natal, e vencendo o América de Natal, aí o Ceará volta ao G4 dessa Série B, e começa aquela briga que a gente conversou, né? Uma briga sadia
briga para ser ou primeiro ou segundo do grupo. Primeiro briga para classificar, né, porque não está classificado. E confirmando a classificação, para classificar na melhor posição possível, se possível na primeira ou na segunda colocação do grupo B da competição. Nós tivemos o Marlon, o zagueiro Marlon, falando na coletiva antes dessa partida contra a equipe do América. E o Marlon falou exatamente dessa circunstância, né, de jogar no estádio Presidente Vargas. Por conta do decreto do governo do estado, como Fortaleza já joga na quarta-feira no Castelão, então na quinta o jogo teria que acontecer fora do Castelão e vai acontecer no PV. Os jogadores já disseram várias vezes que por causa do gramado, que por ser uma arena, por todo o entorno, preferem o Castelão, mas o Marlon fala sobre jogar no PV e ele vê com bons olhos essa partida no estádio Presidente Vargas. Vai ser um jogo muito, muito positivo, pelo lado do teu torcedor ali mais perto, torcedor um pouco mais cheio, a arenazinha, talvez de 15 mil pessoas ali, a capacidade máxima. O torcedor comparece, nos ajuda bastante. Isso é muito positivo para a gente. Mas em relação ao que você disse ao gramado, obviamente a arena, o gramado, a capacidade é muito melhor. Mas o PV é bom quanto. Eu acho que vocês lembram que o Marlon começou o campeonato sem muita confiança, né? Naquelas primeiras partidas do estadual, tentando sair com a bola, errando, entregando para o adversário. Um adversário que tinha mais tempo de pré-temporada e indo para cima do Ceará, e esses erros acabaram fazendo com que a torcida em alguns momentos até vaiasse o Marlon, não quisesse o Marlon em campo, mas ele ultrapassou isso aí. O Marlon já demonstrou confiança, já demonstrou que pode ser realmente um titular do Ceará nessa temporada 2025 e ele ultrapassou todos esses momentos difíceis. Inclusive ele fala sobre essa melhora e como foi essa circunstância para ele, como é que ele conseguiu ultrapassar essa dificuldade de início de temporada, onde realmente ele não começou jogando bem. Óbvio que lá atrás, no início da temporada, a gente fica um pouco cabisbaixo pelo incidente lá contra o Náutico, mas se você pegar a avaliação eu tive 7 dias de treino, e logo na segunda semana eu tive que ir para um jogo, no qual não é normal, não só eu, como meus companheiros também, como não é normal. E um jogo difícil de cearense, e logo difícil veio o Náutico, no qual já estava treinando já alguns dias, alguns meses. Tinha os amigos lá, já tinham dito que já estava treinando bastante meses. E é um jogo muito difícil. Infelizmente coincidiu de um erro meu. Eu falei isso logo depois, conversei com o Léo Condé, me passou segurança. Sou grato a ele, a comissão técnica, meus companheiros que me ajudaram muito até aqui. E com o tempo, as coisas vão melhorando, não só para mim, mas para toda a equipe. Você pega, no geral, fisicamente, tecnicamente, todos estão evoluindo, todos estão muito bem, até mesmo de entendimento tático. Então isso é um momento muito bom para mim e para toda a equipe. E quando o cara está bem, tudo muda, né? Defensivamente, ele começou a fazer a parte dele, tirando bolas, marcando bem, saindo bem, sem errar mais os passes de início de jogada, as saídas de bola. Mas lá na frente, o Marlon já fez uma assistência e o Marlon já marcou gol pelo Ceará. Gol importantíssimo contra o Maracanã no último confronto. E para ele, óbvio, foi muito importante tudo isso. Cara, eu fico feliz pelo momento que a equipe tem vivido. Você falou de números no qual eu não sabia de gols e assistência, mas tem sido muito importante para que eu tenha confiança, para que a equipe no geral tenha confiança, né? Mas isso muito passa pela comissão técnica, pela parte da fisiologia, de ter o entendimento que o jogador às vezes não precisa jogar todos os jogos. Você vê que a nossa equipe é bastante qualificada, 2, 3 jogos aí já alternou o time, então você acaba chegando descansada para certos jogos, então isso tem ajudado bastante a gente. E eu estou muito feliz pelo último gol, pelo último jogo, no qual pôde nos ajudar a abrir o resultado ali na primeira semifinal. E olha que esse gol que o Marlon marcou não foi um gol qualquer. Eu não sei se os amigos e amigas acompanhavam mesmo o jogo do Ceará contra o Maracanã no domingo, mas o Ceará não estava conseguindo penetrar a defesa do Maracanã, tinha mais a posse de bola, mas tinha dificuldades.
O Maracanã nos contra-ataques estava inclusive assustando a defesa do Ceará em alguns momentos. E esse gol foi um gol que deu principalmente para o Condé uma tranquilidade para fazer as mexidas que ele precisava fazer no segundo tempo e tornar o time letal. O time teve as oportunidades e foi lá, fez gol, perdeu algumas chances, mas criou oportunidades e acaba fazendo o terceiro gol de pênalti, embora que eu entenda que o pênalti não aconteceu. O Ceará venceu o Maracanã por 3-0 e praticamente definiu a sua vaga para a final do estadual. Está muito próximo disso. Falta, óbvio, a confirmação no próximo domingo, mas deu um passo importantíssimo para a classificação e o gol do Marlon abriu o caminho para isso. Foi muito importante. Claro que temos que ressaltar a qualidade do Mugni na batida de escanteio, mas a qualidade do Marlon demais também, temos que ressaltar. Bola que toca ao chão, de cabeçada de manual, né? Aquela cabeçada na área que dizem ser a mais letal, porque a bola toca o solo. Essa mudança de trajetória muitas vezes tira qualquer ação do defensor, qualquer ação do goleiro, e foi o que aconteceu nesse gol do Marlon, abrindo caminho para o Ceará iniciar um processo de classificação para a final do campeonato cearense. Mas agora é Copa do Nordeste. O Marlon já falou da importância que o jogo tem, que ele acha que o PV inclusive vai cooperar com o Ceará, mas o Ceará precisa dessa vitória diante do América de Natal. E o que podemos ter para essa partida contra o América de Natal? Bem, vou começar aqui falando da questão de jogadores que estão no departamento médico. E quero responder sobre o Bruno Tubarão. O DM informa no último boletim informou que o jogador segue sendo acompanhado num tratamento fisioterápico do clube e realiza trabalhos de condicionamento físico no campo. Qual foi a informação que o departamento médico passou sobre a situação do Bruno Tubarão? Que o Bruno Tubarão foi contratado e quando chegou, como todo atleta tem que fazer um exame médico, esse exame, o médico dá um laudo de exame de como o jogador está, ele é anexado ao contrato e só com esse exame é que o jogador pode ganhar condição de jogo na CBF, ser inscrito para uma competição e sair no bid. Então, o departamento médico disse que avaliou a situação do atleta, do Bruno Tubarão, e ele teve uma lesão no final do ano passado e essa lesão já tinha sido curada, cicatrizada, mas ele tinha um condicionamento físico abaixo por conta da lesão no final do ano passado. E isso foi informado ao departamento de futebol e como não havia lesão, o atleta foi contratado, com a promessa de que alguns dias de trabalho físico ele voltaria a jogar. Só que nesses dias de trabalho físico, isso é a informação que o departamento médico me passou, teve uma nova lesão. E essa lesão necessitou tratamento e necessitou todo o processo clínico para que o jogador, tratado como está sendo, o que diz aqui, tratamento fisioterápico, o boletim do departamento médico, o atleta leva todo um processo para voltar a jogar. Qual é o pensamento do torcedor? Contratou um cara contundido e o cara não joga desde o início da temporada, nós já estamos em março, a temporada começou em janeiro. O torcedor está certo em querer saber a realidade e, segundo o departamento médico, é isso. O jogador foi contratado, não estava contundido, estava fisicamente abaixo. Nesses trabalhos físicos, num dos trabalhos em campo, ele se contundiu e aí teve que passar por todo o processo de tratamento que requer uma contusão e por isso levou tanto tempo. Essa é a informação que me passaram, então essa é a informação que eu passo para vocês. Fico pensando por que o Ceará mentiria, por que viria a mentira. O Bruno Tubarão foi o primeiro jogador a ir para a coletiva. Eu estava inclusive de férias, não participei dessa coletiva do Bruno Tubarão. E a informação é que ali ele já estava trabalhando fisicamente. Agora, contundiu e aí iniciou todo um processo de tratamento, essa é a informação. Outra pergunta que me fazem em relação ao departamento médico, e ela já é mais nova, uma pergunta de agora, é que o Richardson, que eu refuto e a maioria de vocês tem me dito a mesma coisa, um titular hoje do time do Ceará, está em tratamento no departamento médico. O atleta realizou, segundo o DM, um procedimento de controle de dor.
ele teve uma fascite plantar, aliás, ele tem esse problema de fascite plantar, é na planta do pé, na parte de baixo do pé, e toda vez que o jogador pisa, quando ele está no processo de fascite plantar, ele sente dor. Então, por isso, o Richarlison não está podendo treinar, consequentemente, não está podendo jogar. Ele fez esse procedimento, ele está em tratamento, mas a informação que eu tenho é que não há uma previsão hoje de retorno. O Richarlison não enfrenta o América de Natal, ele não tem condição clínica para enfrentar o América de Natal, que é óbvio uma péssima notícia, que para mim ele é o titular na equipe do Ceará. Embora que Fernando Sobral, que seria o seu substituto, que está sendo o seu substituto, que jogou contra o Maracanã, que deve jogar contra o América de Natal, fez, no meu entender, sua melhor partida do Ceará, pelo Ceará na temporada contra o Maracanã. Fez o trabalho dele de volante, não errou passes, não tentou fazer acima do que ele precisa fazer na posição em que joga, foi inteligente, disputou jogadas e ganhou a maioria dos duelos. Sobral foi muito bem, melhor partida dele na temporada contra a equipe do Maracanã. Essa é a boa notícia, embora, claro, eu quisesse que o Richarlison estivesse ok, Sobral ok, eles pudessem disputar a posição, pudessem se revezar a posição, jogar juntos, talvez alguma partida, mas o Richarlison hoje está com essa fascite plantar. E Danilo, como é que deve ser o Ceará contra o América de Natal? Bem, o técnico Léo Condé, acredito, não deve mexer muito na equipe. Na última coletiva, ele disse que daqui para frente, nesses jogos do março decisivo, como ele chamou, com 9 jogos, um já foi contra o Maracanã e mais 8 na sequência, entre Copa do Nordeste, Copa do Brasil e os jogos do estadual, ele quer manter sempre a base do time. Então, acredito que ele deva manter a base, deve manter o time e faça uma alteração, que é, na verdade, o retorno de um titular. Certamente, se o Richarlison tivesse ok, ele faria 2 alterações, colocando também o Richarlison na equipe. Mas sem o Richarlison, ele fará uma alteração, que é a volta do Pedro Henrique ao time. O Pedro Henrique é titular, assim eu considero. O Pedro Henrique não jogou contra o Maracanã, não foi por questão de contusão, ele não tem contusão, ele não tem nenhum problema de lesão, foi porque o Pedro Henrique estava suspenso. O Pedro Henrique, nas primeiras partidas do estadual, entre aqueles 5 jogos da fase classificatória, ele tomou 3 cartões amarelos, inclusive o último do Clássico Rei, então completou a série de 3 cartões, teve que cumprir a suspensão automática. Os cartões foram limpos, mas a suspensão não, a suspensão ficou, ele cumpriu na primeira das semifinais. A boa notícia é que dos atletas do Ceará, o Pedro Henrique era o único que nunca correu o risco de ficar fora de uma possível final se o Ceará chegar lá, porque ele só jogará 3 partidas, né? A semifinal, e se o Ceará passar, as 2 finais, então não tem como completar 3 cartões antes da final do estadual. Voltando aqui para a Copa do Nordeste, o Pedro Henrique não tem nenhuma suspensão na Copa do Nordeste, o Pedro Henrique está apto a jogar. O que é que eu acredito que vai acontecer? Pedro Henrique no lugar do Rômulo, e eu acho que é isso aí. Alguns de vocês têm me perguntado, sim, Danilo, e o que é que você acha do Pedro Raul? Ele já mostrou que pode jogar no time, que faz uma função que coopera demais com a equipe e que pode muito bem ser um titular. Concordo, e eu tinha dito, né, para a partida contra o Maracanã, que já colocaria o Pedro Henrique de cara, mas é uma questão que quem tem que definir é o técnico Léo Condé. E nessa partida, pelo menos, não aconteceu. Eu acho que é possível? Eu acho que é possível. Quem não vem jogando bem no ataque? Vou dar um tempo aí para vocês pensarem e me dizerem. Precisa de muito tempo? Não. Quem não vem jogando bem no ataque é o Fernandinho. Então, eu entendo que é muito possível que tenhamos o retorno do Pedro Henrique no lugar do Rômulo, que tenhamos o Ailon sendo mantido, mas deslocado para jogar pelo lado, e o Pedro Raul jogando como centroavante. O restante da equipe, óbvio, não mudaria, manteria o time que jogou e venceu o Maracanã. Portanto, o Bruno no gol, o Fabiano na lateral direita, a zaga com Marlon e Ramon, o Matheus Bahia na lateral esquerda, o meio com Fernando Sobral, Lourenço e Mugni. Aliás, o argentino está dando aula de jogar futebol. E na frente, a volta do Pedro Henrique, o Ailon e o Pedro Raul. É uma questão que eu penso que deva ser assim. Você, amigo e amiga, o que você faria em relação ao time?
Pense no time que jogou contra o Maracanã, que alterações você faria, que time você colocaria em campo. Deixa aí no seu comentário que eu vou conversar com você, certamente e responder. A gente bate um papo em relação a isso. Eu faria isso aqui. E isso aqui já seria uma base minha para as finais, para esses momentos finais que o Léo Condé chamou de decisivos desse mês de março. Porque ele também falou o que eu concordo. Vai precisar mexer, né? Não dá para colocar esse time todos os jogos, né? Vai ter algum momento que ele precisa mexer mesmo pela questão física. Pode ter suspensão, pode ter contusão, torcemos que não, e que seja uma mexida porque o técnico tem informações físicas, fisiológicas dos atletas. Mas a base do ataque, acredito que jogou contra o Maracanã, precisa ser modificada. Primeiro porque o Pedro Henrique deve entrar no time. Segundo porque o Pedro Raul já chegou pedindo passagem, jogando muito bem e, no meu entender, não cabe ele como reserva no Ceará, pelo que ele mostrou já na sua primeira partida e pelo que conhecemos dele antes. E se a gente quiser dizer também, pela necessidade que o Ceará tem de um centroavante real no seu time. Claro que eu quero ouvir a opinião de todos vocês. Deixem aí nos seus comentários, façam uma avaliação do que é que vocês acham e me digam o que é que vocês pensam da equipe do Ceará, porque a base desse jogo contra o América de Natal, se houver essas mudanças que eu entendo, deve ser também a base para as decisões que virão no mês de março. Amigos e amigas, sempre legal conversar com vocês. Agradeço demais a companhia de vocês. É bom contar com todos vocês aqui. É excelente ter vocês fazendo seus comentários, dizendo o que é que vocês pensam, pedindo alguma coisa para a gente comentar, conversar aqui no canal e fazendo suas críticas, porque crítica é sempre muito bom, muito importante para melhorar aquilo que a gente tenta fazer, e eu tento fazer sempre o melhor no meu trabalho, o melhor para vocês também. Não esqueçam de deixar o seu like, ele é extremamente importante para a continuidade do nosso canal. A plataforma ela exige que vocês interajam para que ela possa apresentar nosso conteúdo a outras pessoas. Então deixe o seu like, ele é muito importante. Eu agradeço demais saber que vocês gostam do conteúdo que a gente aqui apresenta. E se você ainda não é inscrito no canal, é isso que eu peço: inscreva-se, vá lá, clique no inscreva-se, vai aparecer um inscrito. Eu agradeço demais. Ative o sininho, as notificações vão chegar de vídeos novos para vocês e vai ser bem interessante. Se tiver vídeo novo, você já vai poder entrar, assistir, acompanhar e interagir conosco no canal. Não deixem também de compartilhar os nossos vídeos. É muito importante que os vídeos cheguem a outras pessoas. Então, compartilhe o vídeo. Olha, tem um vídeo aqui legal, tem um rapaz aí, o Danilo Queiroz, faz alguns vídeos sobre o Ceará. É diferente da maioria, ele traz mais informações, tem opinião com informação. A gente interage, a gente comenta, depois ele comenta em cima. E compartilhem os nossos vídeos. Eu agradeço demais essa ajuda, essa cooperação de vocês, esse compartilhamento, para que outras pessoas também possam nos acompanhar aqui no canal. E também incentivo vocês a acompanhar o nosso trabalho no Futebolês. Todo dia, 5 da tarde, tem Futebolês na Jangadeiro Band News FM. E na TV Jangadeiro, todo dia às 7 da noite, tem Futebolês. Jangadeiro Band News FM é 101,7. Tem transmissão no YouTube do Futebolês. Você vai lá no Futebolês e acompanha os nossos programas. Eles ficam, inclusive, gravados para você acompanhar a qualquer tempo. Mas eles passam ao vivo às 5 da tarde. E às 7 da noite, a TV Jangadeiro transmite em 12.1, TV aberta, o nosso Futebolês na TV com todas as informações do futebol cearense. Então, eu agradeço demais a sua companhia, quero que vocês continuem conosco, por isso que Deus cuide de cada um de vocês para que a gente esteja juntos, se Deus quiser, como é a minha promessa sempre, se Deus quiser, estaremos juntos nos próximos vídeos. Até lá!